na sua intimidade, em algum nível, a chamada criança ferida, a criança interna ferida. De um modo geral, são raras as pessoas nós termos traumas intensos para a criança estar ferida. Basta pequenas situações do cotidiano que são vistas como normais para gerar a criança ferida, conforme nós veremos na noite de hoje. Então, esse tema palpitante que nós vamos tratar na nossa reflexão. E você já sabe que pode participar com suas perguntas, fazendo as perguntas aqui online, mandando sugestões de temas com antecedência, para que nós possamos ter essa interatividade cada vez maior aqui no nosso trabalho. Então, se sinto bem à vontade para fazer qualquer questionamento. Nós estamos transmitindo pelas 3 plataformas, YouTube, Instagram e Facebook, e o programa, que é o Ciclano, ele remete as perguntas para esse chat, que fica um chat único das 3 plataformas. Nós já estamos com mais pessoas, estamos aqui, além das que já citamos, a Ana Rosa Machado, a Vera Baguete, nossa amiga de Cuiabá, a Deise Faro, a Cláudia Selle, Alfeu, a Silvana, daqui também, nossa amiga de Cuiabá, o Vanderlan, lá de Manaus, a Márcia de Quebec, no Canadá, muito bom, a Andreia, de São Paulo, Franciele, de Santa Catarina, ótimo. Já temos muitas pessoas aqui, então vamos já adentrar no conteúdo da nossa live. Se você está aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Alírio de Cerqueira Filho, eu sou médico com especialização em psiquiatria e homeopatia, e o meu trabalho é ajudar pessoas que querem fazer um processo de autoconhecimento e autotransformação a mudarem as suas vidas por meio de uma nova corrente, um trabalho voltado para essa psicologia consciencial que aborda alguns aspectos que as outras correntes de orientação transpessoal não trabalham. E atuamos tanto como educador em cursos de autoconhecimento presencial há 25 anos, e nos últimos meses também no ambiente online. Nós estamos entrando no Plenitude Humana com vários cursos online para ajudar as pessoas nesse trabalho de autoconhecimento e autotransformação. Como psicoterapeuta, eu atuo há 30 anos. E educador, nós começamos em 95 no Plenitude Humana, esse trabalho de educação consciencial do ser. Então, sintam-se bem à vontade para trabalhar esse tema da cura da criança ferida dentro desses aspectos profundos. Nós temos mais a presença aqui da Leonice Salles, do Sidney de Palmito, Santa Catarina, da Érica Mirandela, da Luciana Rosa, acho que é de Uberlândia, Minas Gerais, a Sônia de Alencar, Gisele Pereira, Osmíria, Arlete Ascarruz de Ji-Paraná,
A Arlete já começa fazendo uma pergunta, né? Todos temos uma criança ferida? Na maioria das pessoas, sim, Arlete, porque são raríssimas as crianças que foram muito bem educadas, muito bem acolhidas pelos seus pais, pelos seus professores, pelos os adultos significativos. Porque o que gera, nós vamos ver, o que gera a ferida emocional na criança não são apenas os pais. Às vezes os pais oferecem, dão de tudo para acolherem os seus filhos quando os amam profundamente. Mas muitas vezes essa ferida é criada pelos professores, avós, tios, irmãos bem mais velhos. Em famílias numerosas, antigamente, os irmãos mais velhos produziam muita ferida emocional nos seus irmãos, porque eles funcionavam como adultos de figuras de autoridade para aquelas crianças. Então, é esse tema que nós vamos trabalhar. Nós vamos começar falando da história de vida da Laura, para nós sintonizarmos com o tema. Laura teve uma infância muito desafiadora, porque ela foi educada de forma castradora. O seu pai vivia dizendo para ela, toda vez que tinha alguma dificuldade com os deveres escolares ou com qualquer tarefa doméstica: Laura, como você é burra, você é uma desajeitada, como é lerda essa menina, não dá conta de fazer nada. Essa menina nunca vai ser alguém na vida de tão burra e lerda que ela é. Várias vezes o pai comparava a Laura com seu irmão. Laura, por que você não faz as coisas como seu irmão? Esse sim é capaz, é inteligente. Vejamos que o pai da Laura vivia dizendo para ela essas e outras falas extremamente negativas, extremamente autoritárias. Imaginemos um adulto com uma criança de 5, 6, 7, 8 anos, um adulto de dedo em rice, dizendo: você é uma burra, você é uma débil mental, você nunca vai ser nada na vida desse jeito. Cada fala dessa, especialmente de um pai, de uma mãe, de um professor, de uma figura de autoridade para uma criança, é uma ordem hipnótica. Na verdade, aquilo, você é isso, você é isso. Então, uma ordem hipnótica que não gera apenas um trauma psíquico-emocional naquele momento. É um processo que, se não for trabalhado ao longo do tempo, vai gerar um trauma que vai interferir na vida da pessoa a existência inteira. Continuemos com a história de Laura. Ela o tempo todo ouvia essas frases, não apenas do seu pai, mas também dos professores, porque a Laura tinha uma dificuldade na escola e muitas vezes foi chamada de burra, de imbecil, de lerda pelos professores, que a colocavam várias vezes de castigo por não conseguir fazer os deveres de forma efetiva. Isso há 30, 40, 50 anos atrás era muito comum. Os professores, eles atuavam de uma forma muito autoritária com as crianças. Devido a isso, o que aconteceu? Laura passou toda a sua infância, adolescência, ouvindo as mesmas repreensões, tornando-se uma pessoa com uma autoestima extremamente deficiente, insegura, pessimista, um complexo de inferioridade muito grande. Ela cresceu dessa forma, se sentindo inferior, se sentindo a pior das pessoas, principalmente pela comparação com seu irmão, que era bem mais inteligente que ela, e tendo essas verdadeiras ordens hipnóticas. Então essa é a história de Laura, uma história muito parecida com de muitas pessoas. Então muitas pessoas trazem
problemas talvez não tão intensos quanto a Laura, mas qualquer situação de desqualificação, qualquer movimento das figuras de autoridade, pais, professores, avós, tios, pessoas, irmãos bem mais velhos, que adultos, que em famílias numerosas era comum, né? Irmãos de 17, 18 anos, convivendo com crianças de 4, 5, 6 anos. Então, qualquer movimento dessas pessoas podem gerar situações traumáticas que produzem a chamada criança interna ferida. Por que isso é tão problemático? Por que é tão desafiador o processo da criança interna ferida? Porque essa criança, ela continua existindo dentro de nós, mesmo quando adultos. Tem muitas pessoas que fazem o seguinte: elas literalmente matam a criança interna. Então se tornam aquelas pessoas extremamente amargas, pessoas ressentidas, revoltadas com a própria vida que levaram. São pessoas que elas trazem esse amargor, esse azedume em relação à vida, uma rigidez muito grande, porque em vez de curar a criança ferida, elas matam. É uma morte, matar no sentido metafórico do termo. Elas matam no sentido de impedir que a criança interna ferida gere para elas. Tivemos um problema com a transmissão. Agora voltou, né, normal. Ok. Então eu estava dizendo que a criança interna ferida, muitas vezes ela é morta pelo adulto. O adulto, só que um adulto que psiquicamente. E aí se torna aquelas pessoas extremamente amargas, extremamente rígidas, muito são pessoas extremamente reativas. Por quê? Porque eles mataram a criança. Outras pessoas mantêm a criança ferida a vida inteira e se torna aquelas pessoas que, diante de qualquer figura de autoridade que representa para a criança uma figura de autoridade, para a criança não, para aquele adulto, quem assume a sua condução da sua vida muitas vezes é a criança interna. Então por isso que a cura da criança ferida é muito importante, para que a pessoa adulta tenha equilíbrio. Nem ela mate psiquicamente a criança, nem ela deixe a criança interna ferida conduzir a sua vida, colocando-se como uma pessoa numa passividade, um complexo de inferioridade, totalmente desconectada de uma realidade maior. Isso só é possível quando há a cura da criança interna. Outro problema que acontece quando nós mantemos a criança interna ferida é com relação aos próprios filhos. Muitas pessoas tendem a criar antimodelos ou modelar de uma forma subconsciente os próprios pais. Então o que acontece? Quando a pessoa teve a sua criança interna ferida pelo seu pai, pela sua mãe, quando eles têm os próprios filhos, o que muitas vezes acontece? Acontece de eles agirem de uma forma tão subconsciente que nem se dão conta, como se eles
estivesse vingando nos seus próprios filhos aquilo que receberam dos seus pais. O dia que eu tiver o meu filho, eu nunca vou fazer isso. E quando ele menos espera, ele está fazendo as mesmas práticas, utilizando. Vamos fazer, provavelmente, adiar esse tema, porque está ficando muito cortado. E tem perguntas aqui muito importantes. E nós tivemos... A internet caiu novamente. Então, vamos de novo. Então, hoje não está, sinceramente, não está colaborando. Nunca tivemos tantos problemas assim, que gerando essas quedas. De repente o programa parou de funcionar. Ele para de funcionar, desconecta das 3 plataformas que nós utilizamos. Mas então eu estava falando sobre a questão do antimodelo. Muitas vezes aquela criança, aquele adolescente que foi muito castrado, ele cresce dizendo: o dia que eu tiver meus filhos, eu não vou ser como meus pais. Tem pessoas que geram o modelo de uma forma subconsciente, copiam modelos dos seus próprios pais e acabam se vingando de uma forma subconsciente dos seus filhos, e outros que vão para o antimodelo. O antimodelo é deixar os filhos fazerem o que querem, na hora que querem e como querem. Muitos pais, infelizmente, também criam esse processo e gerando filhos extremamente permissivos, numa educação permissiva, produzindo todo um estado muito desequilibrado nos filhos. Para que haja equilíbrio, é necessário curar a criança para que a pessoa utilize da autoridade, né? E não do autoritarismo do passado, nem a permissividade que tem sido muito comum no presente, por um processo de antimodelo. A pessoa sai de um extremo e vai para o outro, do autoritarismo para a permissividade. Os dois são muito nocivos. A criança, o adolescente, eles pedem que seja dado limites. E muitos desses processos que acontecem com os pais vêm exatamente da criança ferida, que ou eles vão de uma forma subconsciente para o modelo, ou vai para o antimodelo. Vamos ver se temos algumas perguntas. Antes de cair, tinha uma pergunta muito interessante aqui. Vamos ver se ela ainda está por aqui ou se foi... Acho que ela está aqui ainda. Está aqui. A pergunta do Sidney Rodrigues. Não sei se você ainda está por aí, Sidney, porque já caiu 2 vezes. Mas a sua pergunta é muito interessante. É possível que um adulto tenha feridas que foram causadas ainda quando mesmo estava no ventre da sua mãe? Sim. A vida intrauterina é, na verdade, todo o processo que acontece com a criança já começa dentro da vida intrauterina. Ela é muito importante. Existe um livro... aliás, é um pesquisador canadense chamado Dr. Thomas Verny, que ele escreveu um livro fantástico chamado A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer. E ele, através de processo de regressão de memória, leva as pessoas até o útero materno e processos de rejeição de uma forma bem consciente ou subconsciente da mãe. Tudo isso produz traumas que vão afetar a vida adulta dessa pessoa até que seja ressignificado. Vamos ver se nós temos outras perguntas aqui.
Não sei se você ouviu a resposta, sim, porque nós estávamos com 50 e poucas pessoas, agora só estamos com 32. A Cláudia Selle, não sei se você ainda está por aí também, Cláudia, mas eu vou responder a sua pergunta. Uma criança que é exposta de forma extremamente humilhante e vexatória por sua mãe, cresce desenvolvendo sentimentos de mágoa e ódio e se sente acuada e oprimida. Qual a virtude que precisa ser desenvolvida para curar essa ferida tão profunda? É, as virtudes, né, não é mais do que uma virtude, Cláudia, é especialmente o alto amor, a autocompaixão. São as duas virtudes principais. A pessoa se acolher amorosamente, se acolher com compaixão, acolher a criança interna ferida. Tem técnicas muito significativas para isso. Técnicas específicas para se trabalhar com a criança interna ferida, para acolhê-la com compaixão, com todo um processo de amorosidade que lhe faltaram quando ela estava na fase infantil, para que essas feridas sejam curadas. Né? As pessoas que psiquicamente mataram, né, entre aspas, a sua criança, elas devem reviver a criança, fazer com que... Cláudia, eu vi que você colocou aqui retornando. Então, o que acontece? No caso da criança interna estar morta, entre aspas, é necessário revivê-la pelo exercício do auto-amor, da compaixão, de acolhê-la de uma forma incondicional. Se ela tiver ainda ferida, que é característica da passividade, da pessoa ter um movimento de se colocar como vítima da vida, também o auto-amor e a autocompaixão vão ser muito importantes para que haja a cura da criança. Tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Esse tema é muito impactante, realmente Gisele. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Temos aqui da Leo Salles. Uma hora estamos agindo como nossos pais, outra hora estamos fazendo o contrário. Como sair desse ciclo, já que muitas vezes agimos inconscientemente? Então, a forma de sair, Léo, é através do autoconhecimento. Porque quando nós agimos de uma maneira subconsciente, a pessoa repita processos que tiveram dos seus próprios pais, né, criando o chamado modelo familiar, repetindo o modelo familiar, mesmo que ela não tenha gostado dele, que ela tenha sofrido com ele, ela acaba se vingando de uma forma subconsciente nos seus filhos, por falta de autoconhecimento. Ou ela vai para o antimodelo, tentando o tempo todo reprimir tudo aquilo que é a história de vida dela. A repressão não resolve. A repressão apenas mata a criança e torna a pessoa muito amarga. Então, o que é necessário? É necessário que ela se acolha, se conheça e vá gradualmente transformando aquilo que ela percebe. A psicologia consciencial tem várias técnicas para se trabalhar isso. Por quê? O autoconhecimento é a base do processo. A partir do autoconhecimento é necessário trabalhar técnicas de autodomínio para produzir a autotransformação. E o que nós temos feito? Nossas lives, nós temos falado, elas são informativas. Nós temos o processo de informação, depois a formação para gerar a transformação. Essa formação é um processo mais gradual, que nós vamos aprender a lidar com as nossas limitações,
transformando elas gradualmente por meio de exercícios. O que a psicologia consciencial ajuda é com técnicas que facilitam esse processo. Se a pessoa não tiver técnicas, ela pode fazer tudo isso, leva muito mais tempo. Então são muitos anos de autoconhecimento, produzindo, exercitando as virtudes. Nós usamos duas técnicas especificamente. A visualização terapêutica, em que o ser essencial que nós somos, o adulto amoroso que nós somos, que é o terapeuta interior, ele vai acolher a criança amorosamente, tratá-la com carinho, curar as suas feridas. É uma técnica de visualização que deve ser repetida muitas e muitas vezes, tratando cada situação traumática que a pessoa se lembrar. E mesmo que ela não se lembre objetivamente, ela pode fazer a técnica trabalhando de forma geral as situações emocionais que ela sente que vem da sua criança interna. Outra técnica muito eficaz para se trabalhar tudo isso é a EFT, a Emotional Freedom Techniques, que é uma técnica que a pessoa também vai buscar as feridas da infância e vai trabalhar para curar essas crianças. Tem alguém sem problema com a sua criança interna? Eu já tinha respondido essa pergunta, Elza, mas vamos repetir novamente, porque caiu duas vezes, pode ser que tenha pessoas novas também. É muito raro pessoas que não tenham a criança interna ferida, por causa do mundo que nós vivemos. É um mundo ainda de pessoas imperfeitas. Às vezes, na melhor das intenções, as pessoas ainda criança, na faixa aí dos 5 anos de idade, sem querer falou um palavrão, mas palavrãozinho de alguma coisa assim, tipo burro, feio, coisa de criança. O que a professora fez? Levou ele para o banheiro e lavou a boca dele com sabão. Lavou a boca dele com sabão porque ele estava com a boca suja. E quem tem boca suja deve lavar a boca com sabão. A intenção dela era de ajudá-lo a não falar palavrão. Só que isso gerou trauma na criança. Hoje, adulto, a pessoa tem as dificuldades por causa de uma situação assim. Dificuldade de autoacolhimento, massacrada para não errar. Então, nós vivemos num mundo assim, num mundo de pessoas ainda profundamente ignorantes da realidade da vida, em que falta amor e falta compaixão, falta entendimento de como funcionam as coisas. Enquanto hoje está se trabalhando cada vez mais para mudar isso, né? Tem trabalhos muito bonitos para se trabalhar com as crianças, mas ainda é uma minoria. E isso vai ser mais para o futuro. Quem está aí já adulto hoje passou por situações muito sérias. Então é muito raro não haver aí em nós, em algum nível, uma criança ferida. Eu me lembro que eu estava no 2º ano primário, e a professora chamou para ler lá na frente dos colegas. E porque eu errei uma palavra, ela me deu um tapa no rosto. Eu lembro do nome dessa professora até hoje, professora Milena. Já deve ter falecido há muito tempo. Mas uma criança, porque errou uma palavra, ela me deu um tapa na frente de todos os colegas. Então é uma situação para a criança, graças a Deus eu consegui ressignificar, hoje eu não tenho problema de leitura, não tenho nenhuma dificuldade. Mas muita gente, depois de uma situação como essa, por exemplo, falar em público, para muita gente vem de traumas assim, de situações que na infância ela impactou tanto na minha vida, mas para muita gente impacta, né? A Luciana pergunta, doutora Líria, e quando não conseguimos definir qual a ferida que trazemos na nossa criança interior, como curá-la? É aquilo que eu falei agora há pouco, Luciana.
se você não definiu exatamente por uma questão de lembrança a situação traumática, você pode trabalhar com as emoções que lhe tolhem a sua vida hoje. Muito provavelmente as raízes delas estão na infância. Então a técnica, por exemplo, de visualização, você visualiza a criança, você criança tendo essas limitações e o adulto acolhendo a criança. Assim que funciona a técnica de visualização terapêutica da cura da criança interna ferida. A Érica pergunta: convivo com uma pessoa que se defende mesmo sem ser acusada, usa a frase, não é minha culpa. Seria um reflexo desse problema? Muito provavelmente sim, Érica. Porque é muito comum as crianças serem extremamente massacradas, exigidas delas a perfeição. E aí, por um mecanismo de defesa, ela se sente já culpada de antemão, como se ela assumisse culpas que não existem, e passa a ser um reflexo e repetindo o processo sem nem pensar, como se ela estivesse diante dos adultos significativos, autoritários que ela conviveu. Fica agressivo por nada o tempo todo na posição de acusar alguém. Exatamente, porque são mecanismos de reação, Érica. O Wesley pergunta: com relação ao adulto que produz o trauma, significa que esse adulto possivelmente sofreu na infância o mesmo trauma de outro perpetrador? Sim, é aquilo que a gente falou. A pessoa tende a se vingar subconscientemente em outras crianças aquilo que elas receberam dos adultos quando eram crianças. A pessoa nem se dá conta disso, o processo é tão automatizado, tão subconsciente, que ela se vê repetindo, receberam dos seus avós. Isso vai permanecer até que alguém tome a decisão de terminar com esse ciclo repetitivo de agressões das crianças com a minha criança ferida. Isso o que, Liviana? Eu não entendi a sua pergunta. O que você quer dizer com isso? Por favor, formule novamente a sua pergunta. A Elza pergunta: quando fala desse assunto, não me sinto tocada pelos meus filhos, emociona muito. Muitas vezes, Elza, o que acontece? Nós tendemos a fazer com nossos filhos coisas que depois nós nos arrependemos. É muito importante que nós tenhamos uma visão como aprendizes. Naquele momento eu era ignorante da realidade, porque se nós não fizermos isso, Elza, nós vamos entrar num sentimento de culpa, e a culpa não resolve problema algum, ao contrário, a culpa só nos mantém num estado de exigência de perfeição, de autojulgamento, autocondenação e autopunição, que não nos auxilia na mudança, não nos auxilia na melhoria. Então, se você praticou ações que feriu os seus filhos na infância, se perdoe, aprenda com os seus erros e auxilie. Você vai ter netos, provavelmente, ou se não os tem ainda, para auxiliar outras crianças a não terem esse problema. A Fernanda pergunta: muitas pessoas acreditam ter superado algum trauma na infância, mas muitas vezes se torna aquele adulto rígido, aquele adulto amargo, que tende a ficar num processo de reação em relação àquilo que tiveram, negando aquilo que tiveram, porque a máscara, na verdade, é um processo de negação. Então, a pessoa buscando o que está acontecendo com ela vai identificar a criança interna ferida. As técnicas terapêuticas auxiliam quando coloca a pessoa num estado modificado de consciência por meio do relaxamento,
que ela busque as situações, somos memórias que no estado de vigília nós não usualmente. Por isso as técnicas terapêuticas elas são muito nos auxilia muito. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. A Tânia diz que conhece essa situação, né? Muitos de nós tivemos essa dificuldade. O Orbson está dizendo que está travando. Hoje a internet realmente não está colaborando conosco. Talvez a gente faça essa live novamente na semana que vem, porque ficou cortou já 3 vezes e parece que está travando. A pessoa se sente culpada de tudo ou culpa os outros. A Ana Carrete está colocando isso, é verdade. Nesse movimento de se sentir culpada, não nos auxilia. Nem culpar a nós mesmos, nem culpar os nossos pais. O que os meus pais fizeram comigo, me traumatizaram e agora não posso fazer nada. Muita gente tende a ir para esse caminho. Então esse caminho não funciona, tanto da culpa, se você praticou isso com seus filhos, quanto culpar os seus pais pelo fato de você trazer a sua criança interna ferida. Só o amor, só a compaixão é que vai nos auxiliar realmente no processo de transformação disso tudo. A Natália fala que está travando muito. Vamos fazer o seguinte, essa live de hoje vai ficar realmente muito cortada. Nós já vamos fazer uma programação para quarta-feira da semana que vem. Nós vamos repetir no mesmo horário a live aí a gente traz outras questões para trabalhar e aprofundamos essas que começamos hoje. Gostariam que fizéssemos isso? Se vocês quiserem, por favor, coloque aí no comentário. Ana Correia mandou um recado para Lucimar ver Lucimar Brasil aqui também. No Instagram está mais estável, a Luciana está dizendo. No Facebook que não está estável. O toque tem a ver com a criança ferida? Ana Rosa pergunta isso. Pode ser, Ana Rosa, pode ser uma das causas do toque, do transtorno obsessivo compulsivo, situações traumáticas na infância. Crianças que foram muito exigidas, que tudo tinha que ser certinho, tudo que ser perfeito, tudo que tinha que ser conforme determinados padrões, podem se traumatizar e tanto. A Cláudia pergunta como o senhor define a virtude da autocompaixão. A virtude da autocompaixão, apesar de ser sinônimo, não tem nada a ver com dó, com piedade, com comiseração. Sentir autopiedade é se sentir um coitado. Coitado de mim. Aconteceu isso na minha infância, fizeram isso, e agora, coitado de mim, eu não posso fazer nada. Isso é autopiedade. Isso é sentir dó de você mesmo. Autocompaixão, Cláudia, é você sentir que você passou por situações traumáticas e que você merece o amor, você merece transformar essa realidade, você merece e você tem todas as condições de você hoje adulto curar a sua criança. Você hoje adulto tem condições de tratar a sua criança realmente de forma amorosa, de forma compassiva, acolhendo-se para transformar o processo. A compaixão é a virtude que você se acolhe como você é e como você está, e a partir desse acolhimento você vai fazer
todos os esforços de transformar as limitações que você tem. É assim que funciona a autocompaixão. Não tem nada a ver com sentir dó de si mesmo. Sentir dó de si mesmo é um processo que faz com que a pessoa vá para uma condição de vitimismo. Vitimismo não nos auxilia em nada. A Cláudia diz, já tentei, mas não consigo. Eu não entendi a sua fala, Cláudia. Nada aconteceu comigo, ela me levou na frente e me chamou de burra várias... aliás, nada não, nossa, aconteceu comigo. Ela me chamou na frente e me chamou de burra várias vezes. Você provavelmente está se referindo à experiência que eu tive, né? Da criança, de eu criança tomar um tapa da professora. Isso era muito comum, né? O professor levava na frente de todo mundo, chamava de burra, de débil mental, e aconteceu com a Laura e com muita gente. A Cleo diz, tive uma professora muito enérgica que batia com régua na cabeça, até hoje tenho problemas de me expressar. É a necessidade da sua criança, Cleo. Trabalhando a cura da sua criança interna ferida, essa dificuldade de se expressar deve melhorar. Meu pai sempre traiu, a Viviane Varial fala, meu pai sempre traiu a minha mãe e ao longo do casamento eu me sentia traída também, ele e outras pessoas, quando omitem algo de mim, sinto muita raiva. Me sinto traída, isso tem a relação com a criança? Sim, porque é uma situação traumática que você vivenciou na infância, era uma relação dos seus pais, é um problema, só que ela está ferida, o seu adulto sente raiva junto com ela e aí você tem uma atitude infantil, entenda isso, Viviane. Essa atitude infantil é uma atitude subconsciente da sua criança interna ferida, como se a criança tivesse ainda vivenciando as coisas lá do passado. A Ana Carrete pergunta, depois de ver os estragos que causamos e que outros causaram nos filhos, como auxiliá-los agora? Pois a consequência dos traumas ficam aparentes, mas o filho não está querendo fazer terapias. Acolha-o com muito amor e compaixão, Ana Carrete. Porque o amor e a compaixão, eles são duas virtudes que fazem com que muitos dos traumas se amenizem. Repetindo novamente, compaixão não é ver o outro com dó do outro, com pena do outro, nem a nós mesmos, nem ao outro. Compaixão é envolver amorosamente, colocando para, no caso, o filho que foi traumatizado, mostrando para ele que ele é capaz, que ele consegue, buscando minimizar ou corrigir as situações que nós praticamos no passado. É dessa forma que nós podemos auxiliar, porque se não está querendo fazer terapia, você pode acolher e aí amenizar alguma coisa até que ele amadureça e queira fazer um trabalho mais profundo. A Eliana pergunta, eu não me sinto nem com condições de tentar ressignificar. Muitas vezes nós temos essas dificuldades, assim como se fosse, o problema foi tão grave que eu não consigo nem pensar nele. Mas se eu fico num processo de não mexer, vamos usar uma analogia. Imagina uma ferida muito dolorosa, purulenta, cheia de material necrosado. Se você nem quiser mexer porque vai doer, o que vai acontecer? Você pode ter até uma septicemia, você vai ter um problema, uma sepse, que é uma infecção generalizada causada por essa ferida. No caso das feridas do corpo físico, a gente cuida rapidinho, Eliana. Mas as feridas da alma, nós muitas vezes queremos colocar apenas uma bandagem. Então imagina uma ferida dessa, você colocar só uma gaze, cor da pele para disfarçar, né? Um esparadrapo cor da pele para ficar assim mais ou menos não tão perceptível.
e continuar vivendo. Ninguém faz isso com uma ferida no corpo, mas a ferida da alma, né, essas feridas profundas, nós queremos colocar bandagem em cima, queremos colocar só uns disfarces e continuar vivendo. Então não vale a pena fazer isso conosco. Então, por mais doloroso que seja, nós recordarmos de traumas da infância, situações às vezes muito dolorosas, como o caso da Laura que nós falamos, vale a pena você ir lá e tirar aquela crosta que formou nessa ferida. Vai ser doloroso, mas vai curar o processo. É assim que funciona o exercício da cura da criança interior. A Márcia Lorenzato fala muito importante esse assunto. Realmente ele é muito significativo, Márcia. O que mais aqui? Se tem mais perguntas? Então está todo mundo querendo que repita na semana que vem. Nós vamos repetir porque tivemos esses cortes e aí fica a live fica fragmentada e para emendar fica muito mais complicado. A Márcia diz: morar longe foi a única pista que encontrei na juventude para poder reconstruir uma imagem interior renovada. Muitas vezes acontece essa necessidade. Nós chamamos isso na psicologia consciencial de afastamento de autoproteção. Muitas vezes, já adultos, continuar num meio onde muitas feridas, muitos traumas aconteceram, é um afastamento para você se cuidar. Um afastamento físico, mas não um afastamento da energia de amor que nós somos convidados a exercitar. O amor, a compaixão, a compreensão, a mansidão, a tolerância, são virtudes muito significativas que cabe a nós exercitarmos para que esse afastamento não seja um afastamento que gere indiferença. Porque muitas vezes nós entramos numa indiferença com relação àquilo que passamos, com as pessoas que foram instrumentos disso para nós, só que a indiferença não é só com o outro, nos machuca. A indiferença é um movimento que vai gerar a morte da criança interna ferida. Então, o afastamento de autoproteção é um afastamento físico para que você se trate e, ao mesmo tempo, fazendo muito exercício de compaixão com as pessoas que foram instrumentos do seu sofrimento hoje. A Tânia pergunta: a autopiedade leva à depressão? Sim, é uma das causas da depressão, porque a pessoa se sente a pior das pessoas, coitada, por que aconteceu, e fica nessa lamentação. É muito comum a pessoa entrar numa ruminação mental, e nessa ruminação mental ela pode acabar entrando em depressão. A Melissa pergunta: temos que cuidar as feridas da alma com amor, não com raiva, com culpa, com mágoa, não é? Não é bem isso, Melissa. Por quê? Dentro da psicologia consciencial, nós falamos que quando você vai verdadeiramente se cuidar, você não deve, em hipótese alguma, afrontar uma lei. Quando essa expressão temos que é como se fosse uma obrigação. Você tem que cuidar da sua criança ferida. Você tem que se amar. Você tem que isso, tem que aquilo. Nós não conseguimos verdadeiramente desenvolver virtudes com base em obrigação. O sentimento de obrigação nos afasta das virtudes, porque vai gerar um auto-boicote. Então nós somos convidados a cuidar das feridas da alma com amor, não com raiva, com culpa, com mágoa. Entendeu a diferença, Melissa? Temos que cuidar, temos uma obrigação. Não há obrigação nenhuma, porque não existe lei de obrigação.
A lei é de liberdade. Eu sou livre para fazer escolhas. Então, a vida me convida a me cuidar. E se eu aceito o convite da vida, eu vou fluir nesse processo. Não vai ter nada me boicotando. Agora, se eu me obrigar, vai ter um lado do meu ego que vai boicotar essa obrigação, porque ninguém faz nada positivo verdadeiramente por obrigação. A Cláudia fala: gratidão pela escolha do tema de hoje e pelas explicações sobre a virtude da autocompaixão. Nós que agradecemos sua presença aqui, Cláudia. A Inês Oliveira, nossa amiga lá da Flórida, falava afastamento de autoproteção. Gostou do afastamento? Afastamento nesse sentido, afastar fisicamente, mas não no coração. Muitas vezes nós nos afastamos no coração e aí criamos problemas para nós. Afastamento de autoproteção, como é isso? Então eu expliquei, Cláudia, não sei se você conseguiu ouvir. É o afastamento físico para que você possa se cuidar, mas não o afastamento emocional do ponto de vista que você vai passar a ser indiferente das pessoas que você se afastou. Você continua sentindo compaixão, visualizando coisas boas para elas, acolhendo-as no seu coração, mas afastada temporariamente, pelo tempo que for necessário para que você possa se cuidar. Nunca, a palavra nunca também não está adequada, porque não está de acordo com a lei de liberdade. Nós somos convidados a nos esforçar para não entrar numa indiferença, para evitar todo o processo de indiferença. É importante sempre lembrar que as virtudes, elas só vão ser, Ivana fala, eu percebo que me afasto por ter dificuldade de lidar. Às vezes a gente afasta pelo impulso de afastamento. Temos uma live gravada sobre o impulso de afastamento, Luana, depois dá uma olhada lá. O afastamento de autoproteção não tem nada a ver com o impulso de afastamento. O impulso de afastamento é você se afastar dos problemas sem buscar a solução. O afastamento de gratidão, excelentes reflexões. Ana Carrete, gratidão pelas respostas. Então, nosso tempo já está estourando. Nós, com os cortes, acabou não fazendo tudo que nós estava previsto para fazer nesta noite, mas o essencial nós oferecemos e vamos repetir o tema rápido de 10 aulas para introduzir o assunto, no qual você vai aprender como que acontecem as feridas na infância, de forma bem didática, todo o processo dos traumas que são colocados, né, que nós acabamos tendo, e a técnica da visualização. Futuramente nós vamos ter um curso bem mais complexo, bem mais profundo sobre a cura da criança interna ferida, porque é um assunto muito rico e que produz em muitos de nós situações que nos dificultam muito a vida. Então, mas isso vai ficar para o segundo semestre desse ano ou no ano que vem. Mas esse cura da criança interna já pode ajudar muita gente, principalmente com as técnicas terapêuticas que apresentamos, né? Então, a equipe do Plenitude vai colocar aqui o link para quem tiver interesse de entrar no link do curso, e tendo interesse, você só entrar lá. O valor está muito, muito em conta, apenas R$ 49,00, para auxiliar você nesse processo do acolhimento. Tá? Então, muita paz para vocês, muito carinho. A Melissa está perguntando onde está o curso. Então, o Guilherme do Plenitude vai colocar o link daqui a pouquinho, Melissa. Ele acho que já está se preparando, ele acabou de colocar aqui, ele já colocou aqui, e agora ele colocou o link. É só clicar nesse link,
IBPH KP Pages Online, Como Curar a Criança Interna Ferida. Lá tem todas as indicações de como fazer a inscrição. Então nós gostaríamos de agradecer a sua presença. Se você gostou do tema, por favor, dê o seu like, compartilhe, né? Apesar que hoje ficou fragmentado, mas nós vamos repetir semana que vem. Convide pessoas para estarem aqui. Nós estamos aqui toda quarta-feira às 20 horas, toda segunda-feira ao meio-dia, 20 horas de Brasília, na quarta, ao meio-dia na segunda, e na sexta-feira, quem tem interesse profissional da psicologia consciencial, nós temos às 19 horas de Brasília outra live. Nesta sexta-feira nós vamos trabalhar o ser consciencial. Qualquer pessoa pode participar, mas ela é uma live para profissionais. Então a linguagem que nós usamos, a abordagem é toda voltada para o profissional trabalhar com os seus pacientes, principalmente terapeutas, educadores, as lives da sexta-feira, para a educação informal, especialmente, porque a educação formal ainda não está estabelecida. Então, estejam convidados para participarem da live na sexta-feira sobre o ser consciencial. Não é uma live com objetivo de autoconhecimento especificamente, como são as da segunda e da quarta. Mas os conceitos são muito interessantes, então essa live introduz o curso para nós. Nós que agradecemos a sua presença. Então, muita paz para você, muito amor, e até a sexta-feira ou a segunda-feira. Muita paz. Tchau para vocês.